Peraí que eu vou aumentar. Pode começar. Então, quando você fala da Jornada de Diversidade, ela é um projeto que começou em 2011, certo? Nós tínhamos a intenção, nesse primeiro momento, de fomentar o debate acadêmico. Sim. Né? Eu gostaria de trabalhar, desde que eu entrei em História, entrei em 2009 no curso de História, eu gostaria de trabalhar com sexualidade, com gênero, isso eu já sabia. Não sei em que período da história, não sabia ainda com fontes trabalhar, mas eu sabia que o tema que eu queria era este. E encontrava dificuldades aqui, porque muito poucas pessoas trabalhavam com essa temática aqui, no ICH e sobretudo na história. E aí eu procurei o professor Fábio Vergara, né? E só tem um interesse de fazer um projeto assim, uma jornada, um evento que fale sobre a questão da sexualidade, que traga pesquisadores que trabalham com isso para cá. E prontamente ele aceitou, e aí nós juntos, o Fábio e eu juntos, começamos a construir esse projeto. Na primeira edição do evento de 2011 foi um projeto que foi bem sucedido, nós conseguimos aquilo que nós almejávamos. Tivemos cerca de 100 inscrições, 110 inscrições. Veio o Renato Pinto, o pesquisador, que falou um pouco sobre, se não me engano, a questão da transexualidade na pré-história. Ah, que interessante isso, Se não né? me engano é isso, mas... Mas a temática mais ou menos essa. mais ou menos por aí. Por aí. Eu não me lembro muito bem. Claro. Nós tivemos também professores da Católica, da Católica, enfim, e muitos alunos querendo já apresentar suas comunicações, tá? E apresentar os seus temas de pesquisa, né? Mesmo que não apresentassem um tema que era da graduação, do TCC, ou um tema que era do mestrado, mas que tocava nessas questões de alguma forma, do machismo, da homofobia, de alguma forma. Enfim, Sim. começamos a se entender, começamos a nos organizar. Mas foi uma primeira jornada boa, com bastante diálogo, bastante gente, mas modesta ainda nossa proposta pela dificuldade de achar esses pesquisadores na universidade para debater o assunto. Em 2013, a segunda edição, que é bianual o evento, já foi algo bem diferente. Em 2013 nós já trouxemos a Vacina Lopes Louro, da URGS, o Fernando Seff, né, da URGS. São dois expoentes na pesquisa de gênero e sexualidade, correto? E já começamos a dialogar em 2013 com os movimentos sociais. Já teve uma primeira mesa dos movimentos sociais. Então, aí nós cumprimos nosso papel fundamental, que era fomentar o debate acadêmico e, ao mesmo tempo, dialogar com os movimentos sociais. Que tudo isso também, com certeza, contribui para o debate e é uma questão cultural. A gente precisa desse debate, precisa dessa provocação, ainda mais no tema da diversidade, que hoje em dia a gente vê, né, professor, tantos retrocessos, tantos discursos de ódio. A gente precisa ressaltar cada vez mais esse debate, que é importantíssimo, né? Eu digo sempre a ti, os pesquisadores da universidade têm uma função, Claro, exercem claro. uma função, Sim. né? Os movimentos sociais falam de um outro lugar, mas um alimenta-se do outro. Sim. Um precisa do outro. Precisa haver essa união. Exatamente, esse diálogo. Então o que aconteceu? Não que a gente não quisesse em 2011, como 2011 era a primeira vez que estava fazendo a jornada e com algumas dificuldades em formar, em fechar a programação da jornada, isso ficou mais para a segunda edição. Agora, na terceira edição, manteve o diálogo com os movimentos sociais e não só isso, fizemos audiência pública na quarta-feira e já agora abrimos a jogar com o poder público, com os vereadores, com os partidos políticos, com a OAB. Então eu diria para você que o evento, cada ano, cada edição, ele fica maior porque agora tem muito mais pessoas dispostas a debater o tema. Agora existe muito mais pesquisas sendo desenvolvidas dentro do CH e fora dele, Claro. acerca da sexualidade humana. Então, por isso, eu acho que nós cumprimos a nossa vontade, o nosso papel, que era justamente lá, se pegar lá a nossa emenda, lá em 2011, fomentar o debate acadêmico e dialogar com os movimentos sociais, é justamente isso que a jornada vem fazendo nos últimos 6 anos. E é bom deixar claro que a jornada tem uma atuação dentro das escolas de Pelotas. Isso aí é bom citar para os nossos internautas saberem. Isso aí é um ponto importante. E muito importante, válido, rico, um diálogo sem igual. Nós somos já em 2013 em muitas escolas, outras tantas agora em 2015. E eu acho que a escola é um espaço de mudança, né? É um lugar que todos vigiam, os mais diversos discursos vigiam essa instituição. Tanto nós que queremos debater o respeito às mulheres, aos homossexuais, às transexuais,
quanto aqueles que querem manter aquele discurso de um gênero acima do outro, uma sexualidade acima da outra, né? Há velhas relações de poder, né, que mantém a heterossexualidade e o homem no topo dessa relação. Sim. Né? E, então, como é um espaço vigiado, é um espaço que frequenta crianças e jovens que estão se formando, que estão conhecendo o mundo, conhecendo a vida, a gente acha que a jornada é importante atuar lá dentro. Né? E é claro, não pelo aquele espectro que o Jair Bolsonaro da vida costuma dizer, que estão transformando todo mundo no sexual, isso não existe, né? Isso ele mostra o desconhecimento dos estudos. Sim, quem não tem conhecimento sempre vai discriminar e sempre vai... E é um jogo político, né? Claro que sim. Ele instaura dessa forma o medo nos pais. Ele instaura dessa forma o medo na escola, nos professores, nas professoras, né? Então, realmente, nós vamos lá porque nós queremos debater e nossos diálogos são sempre tranquilos, ouvindo, respeitando as crenças religiosas, né? É um debate realmente que visa ouvir um pouco deles, ouvir um pouco deles o que eles pensam sobre e ao mesmo tempo desmistificar, né, aqueles mitos, né, criados por Jair Bolsonaro da vida. Claro, né? tem muitos aí, infelizmente. Mas é muito bom. Eu diria para ti, para o pessoal que está assistindo ou lendo, que nós temos muita gente disposta assim. A juventude hoje, ela tem muita gente disposta a conversar, a entender. Sim. Né? Sim. E tu enquanto professor, né, que tu atuas em uma escola da cidade, né, qual é a tua função nessa questão, como tu leciona a parte de história, contando não só a história em si, mas trazendo esse viés para o ambiente escolar? O que tu tens contribuído com isso? Olha, eu tenho que ver das mais diversas formas. Por exemplo, quando nós falamos acerca da Idade Média, da Antiguidade, sempre trazer esses sujeitos que tradicionalmente os livros didáticos não estão ali representados. Claro. Se os livros didáticos não estão representados, agora mudou uma ou outra coisa em alguns aspectos, mas ainda não é o suficiente. Mas se não estão representados, cabe ao professor trazer algum material, fazer este material para trabalhar as mulheres, homossexuais, a sexualidade, a antiguidade, que é um tema bastante fértil para ser trabalhado em sala de aula, assim como a Idade Média, né, os discursos cristãos, a questão do pecado, a questão da homossexualidade que foi vista nesse período e como escreveram sobre ela, que saberes sobre homossexualidade foram formados na Idade Média. Então eu acho o seguinte, começa por aí, é trazer nas aulas de história, né, os mais diversos sujeitos, né, durante a história. Não aquela história dos grandes homens, aquela história oficial dos governos, dos imperadores. Fazer uma espécie de contraponto à história oficial. Trazer aspectos da história que eram até então desconhecidos, digamos. Perfeito. Essa é uma maneira de dar em sala de aula. A outra maneira de dar em sala de aula é olhar e prestar bem atenção quando os meninos e meninas na sala de aula, por exemplo, eles estão brincando, segundo eles, né? Mexendo, oi viadinho, ou bicha, né? Ou, sei que tu vai jogar futebol com a menina, tu vai jogar futebol, tu gosta de menina. Tu tá te masculinizando. Isso, e aí eles bem por aí. Falar que isso é uma brincadeira, né? Mas cabe ao olhar do professor não entender isso como uma simples brincadeira, né? Porque os homossexuais, as lésbicas e as trans, elas, e os bissexuais, de certa forma, de todas as formas, na verdade, já foram estudantes e sabiam que essas brincadeiras, para nós, eu sou né, não era tão brincadeira assim. Se sentiram na pele, ainda sentem muitas vezes, né? E muitos abandonam a escola, e muitos não aguentam, se sentem pressionados e não aguentam essa pressão. Né? Então, eu acho que era o professor também trabalhar um pouco daquilo que nós chamamos de bullying hoje, né? O bullying homofóbico, mas um pouco como um todo na escola, né? De saber qual é a medida das coisas. Né? De que mas por que tu está chamando ele de viado? A tua intenção, por acaso, é brincar, mas não é menosprezar. Sim. Ao chamar de viado, não está utilizando uma sexualidade que tu acha inferior a uma outra, que seria a heterossexualidade. Então, de certa forma, não está desqualificando esse teu colega, desqualificando esse teu sujeito. E esse olhar cabe ao professor, não só da história, mas
basicamente todos os professores da escola. É claro, quem trabalha com as ciências humanas tem mais, está mais dentro desse assunto. Tá mais aberto ao diálogo, à discussão. Teoricamente, né? Alguns casos não são, é, mas assim, supõe-se que, né? supõe-se que. Essa é a ideia. Então, acho que o professor é um agente muito importante nessa hora. É um agente importantíssimo e como se espelham os professores. Como as crianças e os jovens se espelham, como eles prestam atenção, como é importante o que o professor fala e a atitude do professor para as turmas. Por isso que é tão importante a figura e as atitudes que ele exerce na sala de aula, principalmente não só na questão do conteúdo, mas na questão de se afirmar como pessoa, como educador mesmo, né? Certamente. Só que enquanto professor, eu diria para ti também, o terceiro e último ponto em relação à escola, Claro. que nós temos que tratar os nossos alunos como alunos. Parece redundante, mas por que eu estou falando tratar os alunos como alunos? Porque quando acontecem alguns episódios, nós costumamos, alguns profissionais costumam esquecer, né, que mesmo que aquele aluno, aquela aluna está com um mau comportamento, não está disciplinado, não é aquele aluno que chamamos de complicado, muitas vezes eu me pergunto quem é esse aluno complicado, né? Aos olhos de quem esse aluno é complicado. Tem isso também. Até onde ele é complicado até também. onde ele é complicado, né? E a gente costuma, às vezes, tomar uma partida sem entender que nós podemos dialogar com aquele aluno dito complicado, que nós podemos dar uma outra expectativa de atuação na vida e na escola. Eu acredito nisso, parece muito fantasiado, mas eu vejo que não é. Muitas vezes falta atenção, muitas vezes falta vontade, e o nosso salário não é justificativa para isso. Já que nós estamos lá, eu acho que falta um pouco mais de atenção em alguns casos. Nós negligenciamos, claro, e muitas vezes o professor negligencia, não é porque ele não quer. Eu sei que é muita coisa. Esse outro viés, o professor hoje tem muita coisa para fazer em pouco tempo. É muita aula, é muito documento a ser corrigido, é muita nota a ser botada no sistema, é uma série de coisas. É uma carga horária de trabalho excessiva. É um pouco complicado isso. Eu entendo também, mas fica apenas o recado de sempre que possível, nós professores estamos refletindo acerca dessas questões, né? E sobre acerca também dos alunos problemáticos, dos ditos alunos problemáticos. Com certeza. Né? Porque assim, houve casos aqui na universidade, esse caso, essas polêmicas que aconteceram no WhatsApp, na história, os meninos da história, né? Que houve essa polêmica, e depois a resposta com a performance das meninas. Exatamente. Né? Independente de estar na questão, né, que dá para dialogar, eu acho que muitas vezes alguns professores dessa instituição trataram algumas dessas pessoas de forma que não eram alunos e alunas, que não acreditaram nessas pessoas. Alguns discursos que eu ouvi foram discursos que, mas está desistindo de trabalhar essa questão, entende? Tu estás taxando aquela pessoa, seja os meninos do WhatsApp, seja as meninas da performance. Está taxando por isso, chamando disso, daquilo, que fizer errado por isso, será errado sim. Aí tem de opinião. Né? E especificamente no caso do WhatsApp, certamente há um erro gigantesco. Há uma dose de machismo muito grande. E agora esses tais aplicativos de relacionamento Tinder e não sei mais o que agora proliferaram, né, na rede, nos celulares. A internet merece uma conversa à parte. É. As redes sociais merecem por si só uma conversa à parte, porque está complicado. Né? Teve alguns anos atrás, eu dizia para meus amigos que teve um período ali do discurso politicamente correto, que as pessoas, quando falavam aqueles negócios, quando queriam ser racistas ou homofóbicas, publicamente, não usavam seu perfil, usavam aqueles fake, né? Para esconder a identidade, mas claro. agora me parece, isso não é estudo, não fiz estudo nenhum, eu tô falando isso pelo que eu vejo nas redes mesmo. Me parece agora que não tem mais nem essa necessidade. Eles querem mesmo escancarar até a identidade. Os discursos de ódio nos seus perfis e medo nenhum de algum tipo de crime ou de a justiça pegar, nada assim. Isso é preocupante. Sim. Isso é muito preocupante, porque isso mostra que eles têm respaldo. Nosso país dá respaldo aos discursos de ódio. Ah, o Brasil exatamente. respalda esse discurso. Esse que é o problema. Mas enfim, em relação ao professor, falando do discurso de ódio, eu não estou dizendo aqui que o professor tem que tolerar o discurso de ódio, mas em muitos casos dá para dialogar com esse aluno ou com essa aluna
dá para entendê-lo e dá para, não queria usar para recuperar, mas dá para ele outra visão de comportamento. Dá para fazer isso na escola, no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Então, me espanta ver alguns colegas, professores da universidade, né, com uma caminhada maravilhosa, com grandes publicações, ter dado discursos que parece que não dava. Essas pessoas, seja de um grupo ou do outro, por mais que eu considere que fizeram alguma coisa que ou exageraram ou está errado, não dá para ser recuperado. Mas o recado era esse do professor. Sim. Não tem que fazer. Vocês são vítimas dessas pessoas. Não creio nisso. Sim. Eu acredito um pouco diferente. Claro, né? claro. Eu acredito que os atos machistas, como foi o caso do WhatsApp, tem que ser sim. Não só dialogado, né, com esses alunos, mas institucionalmente alguma coisa tem que ser feita assim. Tem que mostrar que tu não tolera isso dentro do teu espaço. Isso é uma coisa, tá? Dito isso, tu abre para discussão com toda a comunidade, né, com toda a universidade, sobre isso. Por que está acontecendo? Tem algum outro lugar que está acontecendo isso? Né? Falar com os alunos, tá? E também falar com estes alunos que foram protagonistas dessa atitude, no mínimo boba, né? No mínimo, chamam de idiotinha, né? Boba. Falar com os alunos assim, ó, isso não é uma atitude, e ter uma formação com eles também. Claro. Né? Porque eu acho que dependendo da abordagem que tu tiver, eles fica aquela guerra, um versus o outro. É verdade. E não se há um entendimento. Sim. Né? E quando tu fala dialogar, parece que alguns grupos mais radicais da universidade entendem que tu está falando servir ao sistema. Não, isso é apenas um ponto de vista. Eu até respeito quem acha que não ser radical significa servir ao sistema de alguma forma. Seja esse sistema patriarcado, seja esse sistema machista, sistema capitalista, seja qual for o sistema social que nós estivermos, ou econômico que nós estivermos falando. Mas não, é ao contrário. Eu vejo que a mudança... É um diálogo para modificar. Eu acho que as mudanças estão em um pequeno ponto. Assim. Claro. Até na minha filiação teórica, nas ciências humanas, aqui, dos meus autores, até na minha filiação teórica, eu não vejo assim, desses grandes embates. Assim. Eu acho que há momentos. Há momentos e momentos. Não dá para negar que em nenhum momento da história aquele embate não fosse preciso. Mas no cotidiano, no nosso dia a dia, naquilo que eu enxergo de mundo, eu acho que a grande mudança está aqui, ó, cada um de nós. Nós aqui no cantinho, na universidade, conversando, aquelas meninas talvez conversando sobre o que elas passam, dialogando talvez com a outra menina que elas brigaram ontem. E aí os professores falando, pô, meu amigo, passei isso, falar, dar um espectro, sabia que as mulheres passam por isso, sabia que... Né? Cumprir aquilo que eu considero papel de professor. Sim. Então é uma crítica. Mas enfim, cada um tem a sua opinião, muitos vão discordar dessa minha opinião, certamente, vão achar que não, que cabia aos professores nesses casos ou ir para um lado ou ir para o outro. Ou tu acha que a performance das meninas foi grotesco, foi exagerado e tu vai lá e se une ao grupo, ou ao contrário. Ou tu acha que foi tudo perfeito, deve ter acontecido mais vezes e tá pro outro lado. Tá me entendendo? O que eu tô querendo atacar, um lado e outro. Né? Não ter essa distância tão grande do outro. Né? Eu sou nem 8 nem 80. Um fã do diálogo, um fã da estratégia. Né? Sempre as relações de poder são relações de estratégias também. Né? São em pequenos pontos. Com certeza. Só poderias só dar um chamamento para o pessoal que ainda não foi no evento para quais são as próximas discussões. Hoje encerra. Hoje encerra, o caso hoje. Nós estamos agora, está acontecendo agora à tarde as comunicações aqui no CH, que os alunos que já se inscreveram, na nota base foram 40 trabalhos inscritos, foi uma alegria muito imensa. Vamos lá com o autor, são mais de 60 pessoas envolvidas com as comunicações, com o debate. Claro. Olha, está muito bonito esse evento, muito feliz, estou muito contente, de verdade. Né? Depois nós temos a apresentação de teatro. Sim. Que vai ser uma história da FAURB. Agora eu não sei, não estou aqui com o título, eu realmente me falha a memória, mas eu sei que é um grupo maravilhoso, é um grupo que vale a pena. Nós já tivemos parceria com o teatro muitas vezes, sempre nos encanta, eles são de uma qualidade imensa. Nós temos que valorizar o teatro da Universidade Federal de Pelotas, valorizar esse curso, que isso tem coisas muito bacanas, bonitas e inteligentes para mostrar para a gente. Tem até aquela peça existencial, né? Eu acho fantástico e eu acho que tinha que aparecer mais. Sim, tinha que aparecer mais. eu também acho. E a jornada sempre fez sempre convidou. Todas as edições assim, a gente sempre quer convidar porque vale muito a pena. Ele sempre sai assim,
encantado com o meu lugar, com as peças, né, com as performances. E depois de encantado, eu também refletindo, porque sempre tem uma mensagem. Com muito certeza, bacana com certeza. pra Através da passar arte, pra melhor vocês. ainda, né? Mais uma vez, então, E à Anderson, noite, muito obrigado pela só tua para a presença. noite. À noite nós temos Pode falar. o Boteco da Filosofia, Isso, é. né? Lá no Bar Zé, com o tema trans, né? Com a presença do professor Fábio Vergara, professor Hudson da Psicologia, Sim. e da trans Márcia Montes, uma amiga querida também, que vai falar um pouco da experiência dela, enfim, vai estar muito bacana. Eu que agradeço o convite e a atenção pelo evento. Isso aí, e nós do Quindim Cultural, a gente agradece também, professor Anderson, e quando tu quiseres dar alguma contribuição para o nosso site, para falar sobre as discussões, não só nessa da questão da jornada, mas em outros momentos, com a questão da diversidade, sempre que tu puder, a gente vai estar cobrindo, vai valorizar isso aí e sempre nos chama que a gente vai lá para prestigiar e para fazer a cobertura sempre que possível. Muito obrigado.